Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 23 em diante. Ali está o nosso irmão Diácono Jael, irmão Márcio, Diácono Márcio, que veio conosco, e as duas moças mais lindas do planeta Terra. Minha esposa Jéssica está lá atrás, com o meu tesouro, nosso tesouro, né? Nossa filhinha Rayane Vanessa, que provavelmente já está tendo visões do céu. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo de número 23 em diante. E os irmãos do ministério podem ir solando aí, em nome de Jesus, deixando Deus usar vocês. Amém? Diz assim: disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Repita comigo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para ensaio ficou bom, diga: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sente glorificando o Senhor, porque o Cordeiro está aqui. Aleluia. Queridos, toda a história tem o seu início. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 2 do livro de Gênesis, que após toda a sua criação magnífica, Deus bradou dos céus e disse: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, Deus criara o ser de maior valor para ele. Porque, irmão Rony, logo nós iremos identificar que o Senhor verdadeiramente nos fez parecidos com ele. Servimos a um Deus trino, a um Deus que é três em um, a um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito. E você é corpo, alma e espírito. Assim como Deus, nós somos três e fomos feitos à sua imagem e semelhança, ou seja, o homem foi feito para ser perfeito. O homem era o ser mais encantador criado por Deus, e prova disso é que o Senhor plantou um jardim e separou este homem no jardim chamado Éden, para uma comunhão diária com ele. A Bíblia vai dizer que o Senhor, na virada da tarde, descia todos os dias para ter um diálogo com o homem. Adão encantava a Deus. Deus se sentia à vontade em conversar com Adão.
A preocupação era tão grande que Deus observou que cada animal tinha um par. E Adão vivia sozinho na sua ausência. Então Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudadora que seja idônea, que esteja do seu lado. A Bíblia diz que Deus lançou um profundo sono em Adão e tirou-lhe da costela um outro ser magnífico. Deus criara a mulher, glória. Era a comunhão perfeita. Deus estava instituindo a família no jardim do Éden, para que crescessem, para que se multiplicassem, para que fossem felizes eternamente. O projeto de Deus era uma amizade eterna. E isto fica claro quando Deus faz a aliança dizendo: olhe para todo o jardim, de tudo poderás se alimentar, de tudo poderás comer, até mesmo do fruto da árvore da vida, mas não toque no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O projeto de Deus era estar para todo sempre com a sua criação, conversando, se alegrando. Era uma comunhão que era para ser eterna e perpétua. Mas o texto vai dizer que no jardim existia um animal que era o mais sagaz, o mais astuto de todos. A serpente se deixou ser usada pelo mal e falou a Eva: mulheres, cuidado com o que vós escutais. A Bíblia diz que o inimigo, usando a serpente, disse: não é assim que Deus disse: não comereis da árvore do fruto do bem, do mal ou do conhecimento, porque se comerdes morrerás. Eva disse a si mesmo. A serpente disse: não é assim. Deus sabe que se vocês comerem, se tornareis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. A Bíblia diz que Eva achou o conselho atrativo e se alimentou, transgrediu a lei, pecou contra Deus. Chegando o seu esposo, a Bíblia vai nos informar que Adão viu. Homens, cuidado com aquilo que vocês veem. Mulheres pelo que escuta, homens pelo que vê. A Bíblia vai dizer que quando ele olhou e viu que Eva havia comido e que não havia morrido, meu Deus, que não havia sofrido nenhuma penalidade, a Bíblia diz que Adão também alimentou-se do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá vem o horário do encontro, porque o encontro era diário e a hora era marcada. Na viração do dia, lá vem Deus: Adão, Adão, onde estás? Eu quero que você entenda nessa noite e venha refletir comigo que existia um tempo em que a humanidade estava escondida dos olhos de Deus. Existia um tempo em que a humanidade estava
longe do alcance dos olhos do Senhor. Deus tinha a ciência e sabedoria de onde o homem se encontrava fisicamente. Mas a comunhão foi rompida. A conversa foi interrompida. E Deus passou a estar à procura do homem. Onde tu estás, Adão? A Bíblia vai nos informar, irmãos, que Adão havia se escondido porque os seus olhos se abriram para a malícia e ele havia percebido que estava nu. Se envergonhou, se escondeu. O pecado faz isso. O pecado traz a vergonha. O pecado traz o isolamento. O pecado traz, aleluia, a solidão. Mas a graça traz a restauração. A graça traz a liberdade. A graça traz a comunhão de volta. E você vai entender nessa noite que o amor desse Deus não o permite desistir de você. Aleluia, aleluia. Você vai entender nessa noite que o Espírito Santo de Deus todos os dias está à tua procura e não desiste de você. A Bíblia diz que quando Deus tomou conhecimento da situação, Deus deu a sentença, expulsou o homem do jardim. Todos nós sabemos que o homem não teve a humildade de reconhecer o seu erro e disse: foi a esposa que tu me deste. A mulher disse: eu não, foi a serpente que estava aqui. E Deus condenou o homem, condenou a mulher e condenou a serpente. Mas no meio daquele caos, a Bíblia diz que o Senhor disse: ei, porém inimizade, ó serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher, e do ventre da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Ei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus corrige sem desistir. Deus traz a sua justiça sem abrir mão da sua vida. Ali Deus estava olhando para o mal e dizendo: a amizade foi interrompida, mas o dia da restauração está marcado. Daí em diante, alguns textos da Bíblia Sagrada vão apontar diretamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz que após ter tido um filho na sua velhice, Abraão ouviu a voz do Senhor na madrugada dizendo: Abraão, pegue o teu filho, o teu único filho, Isaque, o filho da promessa, leve-o ao monte Moriá, suba com o menino e lá em cima me ofereça um sacrifício, e o sacrifício será a criança. A Bíblia vai dizer, e eu imagino que Abraão chorava muito, em caminho para o Moriá. Chegando ao pé do monte, ele olha para os seus servos e disse: ficais aqui,
porque eu e o menino adoraremos ao Pai e retornaremos para vós. Isso aqui é coisa de crente. É coisa de crente que crê que mesmo em meio a toda a dificuldade, Deus vai prover o livramento. É coisa de crente que crê que em meio a essa crise, essa prova, Deus vai abrir a porta de escape. Amanda labracandarai. Deus, Ele é fiel. E a Bíblia diz que Abraão pegou o seu filho, preparou o altar, botou o seu filho em lugar de sacrifício, amarrou o menino, e Isaque submisso. Porque uma criança de aproximadamente 14 anos de idade tinha o discernimento total para entender que o sacrifício seria ele. Mas ele estava entregue. Mas a Bíblia vai dizer que quando o adorador levanta o cutelo para imolar o seu filho, o anjo brada dos altos céus, o anjo do Senhor, e diz: Abraão, não intente contra a vida do menino, porque Deus já proveu o cordeiro para si. Deus já proveu o cordeiro da restauração para si. Aleluia, aleluia. Eu quero que você entenda que o cordeiro, ele não foi morto na cruz, ele já foi morto e imolado desde a fundação do mundo. Esse projeto já nasceu vencedor e você está incluído nele para adorar para toda a eternidade a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, que vive e que reina para todo sempre. A Bíblia diz, no capítulo de número 12 do livro de Êxodo, que neste momento o cordeiro é o cordeiro do livramento. Todos nós sabemos que José foi vendido, acabou parando no Egito. Através da vida de José, Deus dera livramento aos israelitas em uma seca terrível. Israel cresceu no Egito, foi escravizado no Egito, sofreu no Egito. Mas um dia Deus levantou um libertador. E a Bíblia vai dizer que entre muitas pragas que Deus assolara o Egito, Deus mandou a pior de todas. A Bíblia diz que a ordem era iminente. Todas as famílias que serviam a Deus deveriam se alimentar do cordeiro e colocar a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas, porque o anjo da morte passaria no Egito, e aonde o sangue não estivesse nos umbrais da porta, a Bíblia diz que ele entraria e ceifaria a vida do primogênito que estivesse naquela família. E a Bíblia vai dizer que à meia-noite o anjo desceu. Eu preciso que você entenda que para a humanidade, que pelos nossos esforços não havia jeito. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A condenação era certa. Mas alguém passou o sangue
nos umbrais da sua porta. Alguém passou sangue nos umbrais da tua porta. E a sua família está guardada, está remida, está protegida pelo sangue, pelo sangue. Alabassura bandará. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Isso eu já vi aqui. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não há condenação para você, rapaz. Não há condenação para você, rapaz. Você está livre do poder do pecado. A Bíblia diz que quando o anjo passou, a vila dos hebreus recebeu o livramento. No dia do Senhor, a sua casa receberá o livramento. A Bíblia diz que o dia do Senhor é tão terrível e avassalador, que tal sofrimento não chegou à imaginação humana. Mas a tua casa receberá o livramento. Diga assim comigo: pelo sangue. É pelo sangue do Cordeiro. 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 É pela graça derramada. É pela graça derramada. Aleluia. Não é por merecimento humano, é pela graça derramada. É pelo sangue vertido. É pela graça derramada. Você vai receber o livramento pela graça derramada. Labacere bicandarai. E daí para cá, a profecia vem sendo confirmada. Isaías vem dizendo: vem um rebento, um renovo do tronco de Jessé. Este reinará com justiça, o seu reino será eterno. A Bíblia diz que Jeremias também vai profetizar e dizer que o reino do Senhor será eterno. Mas o que acontece aqui no texto que nós lemos é algo sobrenatural. A Bíblia vai dizer que havia aproximadamente 400 anos de silêncio de Deus. Parece que Deus olhava para a terra e não se alegrava de interagir com o homem. Parece que Deus olhava para a terra e já não tinha mais prazer em tentar resgatar a humanidade. Olhe para o seu irmão com muito carinho, olhe para ele, olhe para ele. Olhe para ele, olhe para ela, diga assim: fica tranquilo. No silêncio, Ele está trabalhando em seu favor. Tem gente que crê. Lamantarabacantarabacantará. Alabassuderei canto nébia.
Parecia não haver mais jeito, parecia que Deus havia virado as costas para a sua criação, mas o projeto estava em andamento. Enquanto você pensa que Ele não está te vendo, há um projeto em andamento para você, há um projeto em andamento para a tua casa, há um projeto em andamento para a tua vida. Amandarabracandarai. E projeto de Deus é projeto de vitória. Deus jamais lançou um projeto para perder. Quem sabe o inimigo se alegrara no jardim e dissera: consegui, quebrei a aliança, consegui, acabei com a amizade, consegui destruir a comunhão. Aí o Senhor, eu imagino assim, está olhando e dizendo: você tirou um da minha presença, mas o meu filho trará multidões para mim. Deus é contigo, e Ele ainda vai te usar de maneira ainda mais excelente. Fica debaixo da graça, continua na humildade, e tudo acontecerá no tempo determinado por Deus. Alamandaraiassé. Irmãos, você tem liberdade para adorar, viu? Você não me atrapalha em nada adorando, muito pelo contrário, a gente fica à vontade. A Bíblia vai dizer que assim vai aparecer um anjo a um sacerdote chamado Zacarias. Chegando na ordem sacerdotal dele, a Bíblia diz que ele entra no templo. E a Bíblia dá testemunho que Zacarias era crente, Isabel era crente, e ambos oravam a Deus. A Bíblia diz que Gabriel está próximo ao altar. E quando Zacarias entra com o seu incensário, adorando, bendizendo, glorificando, o anjo o observava. Zacarias olhou, diga assim comigo, Zacarias temeu, mas não era para temer. A Bíblia diz que Gabriel olhou e disse: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Às vezes passa tanto tempo, irmãos. Às vezes passa tantos anos que você pediu algo a Deus, que às vezes a gente pensa que Ele nem ouviu. Mas o anjo Gabriel disse: Ele ouviu a tua oração. Tua mulher Isabel, chamada a estéril, o povo, a sociedade botou até um jugo em Isabel. Lá vai a estéril, lá vai aquela que não pode ter filho, lá vai aquela que não pode dar a luz. Aí o anjo disse: aquela que é chamada a estéril dará a luz a um menino, mas não é um menino qualquer. Isaías profetizou acerca desse menino, irmão, dizendo: eu enviarei diante de ti o meu anjo. João Batista foi considerado por Jesus o maior de todos os profetas.
nascido de mulher, disse Jesus, não teve ninguém maior que ele. A profecia era clara. Era como se o anjo estivesse dizendo: demorou, não foi? Mas vai valer a pena. Pode estar demorando, né? Mas vai valer a pena. Ouça a voz do Espírito de Deus que fala ao teu ouvido: valerá a pena. A Bíblia diz que no mesmo momento, se ausentando da presença de Zacarias, Deus vai se apresentar a uma virgem chamada Maria e saudará a ela de uma maneira diferente. Salve, agraciada. Maria ficou olhando, dizendo: esse varão é diferente. Os judeus se saudam Shalom, e ele chega: salve, agraciada. A Bíblia vai dizer que ele decreta: tu, meu Deus, dará luz a um menino. Maria turbou-se a sua mente e disse: como se eu não tenho conhecido varão algum? Olhe para o seu irmão aí com todo carinho de novo e diga: para Deus nada é impossível. Tem um bocado de crente aí no século 21 baixando a cabeça para a crise. Para Deus nada é impossível, meu filho. Nada é impossível, minha filha. Levante essa cabeça e vá para casa navegando na graça, sabendo que Deus é contigo na terra. Lamandarabra-candarabra-candarai. Aleluia, aleluia, glória. A Bíblia diz, e a paciência comigo que eu já vou encerrar. A Bíblia diz que Maria, feito essa pergunta, ele diz: olha, o que vai nascer do teu ventre é algo gerado do Espírito Santo. O que Deus vai fazer na tua vida é inédito. Deus não copia a obra de um vaso para o outro. Jeremias disse: eu vi ele pegar o vaso quebrado e fazer desses caquinhos outro vaso, conforme lhe pareceu bem fazer. O trabalhar do oleiro não é limitado. Ele faz coisas inéditas na minha e na sua vida, porque Ele é Deus. Vai ser inédito, Maria. É a primeira vez que vai acontecer e a única. Quem vai nascer do teu ventre será gerado do Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu propósito. Deus está à procura de você que diga nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o teu propósito. A Bíblia diz que no 6º mês de gravidez, Maria vai visitar Isabel, sua prima, e uma ao ver a outra, cumprimentaram-se. E quando a saudação saiu da boca de uma para outra, ambas foram cheias
do Espírito Santo. As crianças pulavam no seu ventre. A bênção que Deus vai te dar alegrará o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. A Bíblia diz, irmãos, que os meninos nasceram, cresceram, mas a Bíblia não dá evidência de que eles se conheciam, e isso é curioso, porque segundo a carne eles eram primos, mas a Bíblia vai deixar claro que eles não se conheciam. João foi para o deserto da Judeia, pregava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E muitos iam até ele, diz a Bíblia, e eram batizados em nome do Senhor. E ele orientava e dizia: eu batizo com água, mas vem um aí após mim, que vos batizará com Espírito e com fogo. Este poder é para você. Este poder é para você. Este poder é para você. Esse poder é para nós. Este poder é para quem crê. É para quem crê. Ele vai batizar você. Ele vai batizar você nessa noite, se você crê e quiser, porque Ele é fiel. O povo ficava atônito, olhando aquela pregação, aquele homem que aparentava ser estranho, com a alimentação diferente, com uma fala diferente. Os fariseus mandavam uma turma perguntar: quem é você? Tu és um dos profetas, tu és o Messias, tu és Elias, quem és você? E ele dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Entenda aqui que às vezes a gente canta, né? Eu também canto. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele não disse eu sou a voz que clama. Ele disse eu sou a voz do que clama no deserto. Sabe o que João está dizendo? Eu sou um instrumento. Eu sou um instrumento daquele que fala, daquele que anuncia. Essa mensagem, meu filho, não é minha. Esta autoridade não é minha. É o Espírito. É o Espírito. É o Espírito. É o Espírito. Sabe por quê? Lamandará bracandarai. É estreito o negócio, sabe por quê? Porque tem um bocado de pregador subindo nos nossos púlpitos, pastores, e se achando alguma coisa. Paulo disse: é por isso mesmo que nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e nunca do homem. Você canta e é uma bênção, mas a glória é dele. Você pode pregar, mas a glória é dele. Você pode adorar, mas a glória é dele. É dele, é dele, é dele, é dele, é dele. Dá dele, dá dele, dá ele, dá ele, dá ele o que é dele. Dá ele o que é dele, dá ele o que é dele nessa noite. Porque é dele a honra, é dele a glória, é dele a adoração. Amanda
Arai, canto, nébia. Aí um bocado de gente empinando o narizinho e se sentindo alguma coisa. Sai pra lá, rapaz. A glória aqui é dele. A estrela que brilha é ele. A Bíblia vai dizer que em uma das suas pregações, João está pregando, anunciando, e de repente ele enxerga alguém. Diga assim: glória a Deus. Aleluia. Aleluia. João está pregando, quem sabe pensando mais um dia, mas era o dia. Quando ele olha e ele vê Deus dará a você uma comunhão única. Você verá, ainda que outros não vejam, você verá. A multidão estava ali, já tinha crentes ali, inclusive batizados em nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele olhou e disse: foi-me dito que quando eu visse um homem e visse o Espírito descer sobre ele em forma de pomba, este seria o eleito, o unigênito Filho de Deus. Ele está olhando e é lindo, porque o Espírito desce, o Filho está na terra e o Pai brada do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E ele vai expressar uma frase poderosíssima: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava dizendo: o pecado teve a sua supremacia aniquilada através dele. A multidão que estava ali não entendia, não compreendia e por alguns momentos continuou sem entender. Por que, irmão Rune? Porque Paulo vai dizer que para entender das coisas espirituais tem que ser espiritual. O homem carnal jamais entenderá as coisas do Espírito. Mas você pode se alegrar nessa noite, porque você entende que Ele te livrou da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que Jesus iniciou seu ministério sendo batizado por João Batista. Aleluia. E aqui vai o conselho de Deus para os varões. Ele disse: quer ser grande lá no céu, seja servo aqui na terra. Convém que isso seja assim, João, para que se cumpra toda a justiça. João disse: mas sou eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. E daí em diante, meu irmão, por onde ele passava, milagre acontecia. Por onde ele passava, restauração acontecia. Quer um exemplo? A Bíblia vai dizer que estava Jesus reunido aos seus discípulos,
E este é um exemplo clássico de que o pecado já não tinha mais o poder sobre a humanidade. Jesus estava ensinando e de repente lá vem uma multidão de gente carregando uma mulher nos braços à força, gritando e dizendo: adúltera! Adúltera! Esta mulher foi pega no próprio ato de adultério. Jesus ensinando, eles lançaram a mulher no meio. Por que no meio? Para que todos a vissem, para expor a sua vida, para envergonhá-la. E pensando eles, agora eu quero ver, porque ele prega o amor, e a lei diz que precisamos matá-la. Se ele disser mate, ele vai estar negando a si mesmo, ao que ele prega. E se ele disser não matamos, transgrediu a lei. De qualquer jeito, hoje a gente pega ele. Diga assim comigo: mas Jesus conhece o oculto, conhece o profundo, conhece o escondido da minha e da sua vida. Oh meu Deus! Entenda uma coisa, entenda nessa noite. Lamandereia sou. Nem precisou de um sermão como esse aqui, nem precisou. Jesus, calmo e sereno, levantou os olhos assim e disse: aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Ali tinha fariseu, saduceu, homens doutores da lei, e que se diziam santos, homens de Deus. Faça assim comigo, olhe para cá, faça assim. Faça assim. Tem 2 aqui apontando para aí, mas tem 3 aqui que está apontando para a minha face, ó. Eita Jesus. Jesus disse: se tiver algum bonitinho perfeito aí, pode bater nela, atirar pedra nela, matar ela. Pode lá mandar abacandarabia. Mas se você lembrar que você peca, dê meia volta e volte. Não condene aquele que é semelhante a você. Todos nós pecamos. E esta é a beleza da graça, porque a graça nos acolhe, a graça nos puxa, a graça nos constrange. O seu amor nos faz lembrar todos os dias que nós não merecemos, não somos dignos, mas Ele é tão excelente, tão grande, tão poderoso, tão majestoso, que Jeremias escreveu e disse: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é a tua misericórdia, renovam-se a cada manhã. Hoje você recebeu livramento e amanhã tem outro esperando por você. Aí a Bíblia diz, quando todo mundo saiu, Jesus disse: mulher, 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 onde estão os teus acusadores? Ninguém me condenou, é ninguém mesmo.
e nem eu te condeno. Ah, irmãos, isso aqui é forte demais. Isso aqui é forte demais. Eu quero encerrar, mas eu preciso entregar tudo. Isso aqui é forte demais. Porque até então Jesus estava dizendo para outros pecadores: atirem a primeira pedra. E não tiveram autoridade para tal, porque eram pecadores. Mas o nosso Jesus se fez carne, habitou entre os homens, porém não pecou. Então ali estava o homem caído, a representação viva de Eva. E diante dela estava a ressurreição, a verdade e a vida. Ninguém te condena. Ninguém te condena. Ninguém te condena. Ninguém te condena. Porque a graça te salvou, ela te purificou. Ninguém te condena, não. Ninguém te condena. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aí Jesus deu uma ordem para ela. E disse assim: vá, fale mais alto, vá. Jesus estava dizendo: a minha graça te abraça. Mas nós não podemos conviver no mesmo espaço se nós não formos parecidos. Jesus estava dizendo: eu te dou graça para não pecar. Eu te dou graça para resistir. Paulo disse que aquele que é da carne inclina-se para as coisas da carne, mas aquele que é do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. 2 Coríntios 5,17: quem está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Adore, adore, adore. Adore, porque você estava no pecado e Ele lhe resgatou, lhe purificou. Ele. Adore nessa noite. Vou encerrar dizendo o seguinte: Cristo enfrentou dificuldades, primeiro com os discípulos, para que eles entendessem o seu propósito na terra. Quando Jesus falou em morrer, Pedro o pegou pelo braço. Mateus capítulo de número 15, a Bíblia diz que Pedro o tomou e disse: Senhor, não faça a ti tal coisa. Morrer, sofrer, padecer. E olha que Pedro havia acabado de dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro. Jesus sabia que aquelas palavras
eram palavras malignas, humanas, porém malignas. E ele disse: você não entende ainda as coisas celestiais, Pedro. Mas quando seus discípulos o entenderam, a grandeza, a beleza. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi preso. Aconteceu exatamente o que ele havia dito: o pastor será ferido e as ovelhas dispersas. Todo mundo correu. Olha aí para o seu irmão e pergunte assim: se você estivesse lá, você também corria? Às vezes a gente prega e diz: porque os discípulos abandonou Jesus. E nós, se estivéssemos lá, irmãos? Correu todo mundo, e Jesus havia profetizado, porque ele nos conhece. Mas Jesus foi preso, humilhado, viu Pedro o negando, dizendo: eu não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. Mas ao ressuscitar, Jesus disse: olhe, mulheres, diga aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Jesus estava dizendo: pode informar Pedro que o projeto está de pé, que a promessa está viva. Lamantarai. Aleluia. E Jesus vai ao encontro do pescador. Pedro disse: quer saber de uma coisa? Jesus morreu. A gente está aqui tudo desesperançoso. Eu vou pegar minha rede, meu barquinho e vou pescar. Eu vou cair fora. Mas a Bíblia diz que eles foram. Meu Deus. E Jesus apareceu a eles. Meu Deus. Como foi que Jesus apareceu? Quieto, em silêncio. Pedro, ao perceber que era Jesus, lançou-se no mar. Diz o texto que ele estava nu. E ele fez a mesma coisa que Adão, se escondeu. Adão nas folhas das árvores e ele nas águas. Jesus o leva para a praia, senta-se com ele, e é lindo porque uma ceia já está preparada para ambos. Olha no olho de Pedro e diz: Pedrão, tu me amas? Jesus hoje te faz essa pergunta. Você que entrou aqui, que ainda não serve ao Senhor, e que diz de boca cheia de alegria: eu amo o Senhor. Pedro, tu me amas? Eu amo o Senhor. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro parou assim, perguntou de novo: apacenta as minhas ovelhas, se me ama, Pedro. Terceira vez Jesus disse: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz, irmãos, que ele entristeceu-se. Era como o Senhor se estivesse duvidando. A mente de Pedro: ele deve estar duvidando do meu sentimento. Ei, Senhor, tu sabes que eu te amo. Às vezes você até diz assim: Deus sabe do meu coração, Deus sabe da minha vida, Deus sabe
que eu não preciso estar na igreja para servir a Ele. Deus sabe porque eu amo Ele, Ele está comigo. Não é assim que a gente vê por aí, escuta muito? É. Mas o Senhor disse: Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Dona Maria, tu me amas, faz a minha vontade. Seu José, tu me amas, faz a minha vontade. Labacantarai. O amor a Deus é verdadeiro, e não só a Deus. Todo o amor de boca não é amor. Amor, ele é verdadeiro quando ele é demonstrado pelas atitudes. Imagine um esposo que diz que ama a esposa e só vive maltratando ela. Se acaba ama? Não. Quem ama, ama, cuida, zela. Eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus. Erga a sua mão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Se há alguém aqui que ainda não é crente, levante a sua mão. Quero te conhecer. Tem uma jovem ali, tem um adolescente ali, tem um jovem senhor ali. Mais alguém? Erga a sua mão. O maior presente nessa festa de crente, quem pode receber é você nessa noite. Porque todo esse sacrifício narrado por este servo de Deus aqui foi feito por você, por você. Foi para que a sua vida não perecesse. E nessa noite eu quero lhe perguntar a pergunta que eu sei que será a mais importante da sua vida. A decisão mais importante que você possa tomar na vida, para mudar totalmente, para viver em novidade de vida. Algum de vocês deseja aceitar ao Senhor Jesus? Erga a sua mão e nós iremos orar por você. Se algum de vocês deseja, corra para os pés do Senhor e erga a mão e nós iremos orar, porque toda esta festa, toda esta guerra travada desde a antiguidade é por você, é por mim, é por nós, igreja do Senhor. E é importante que saibamos que o dia do Senhor vem. E quem tiver a marca do sangue nos umbrais da sua casa, receberá o grande livramento de Deus. Jesus quer colocar sangue nessa casa que foi feita para ser morada do Espírito de Deus. Jesus quer lavar com sangue. Alguém para Jesus, erga a sua mão e nós iremos orar. Se não há, nós iremos pedir que a igreja se coloque de pé, para a gente ainda adorar Jesus um pouco. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso pastor. Pastor Maurício chegou ali. Bênção de Deus. Somos servos da igreja que este homem é pastor. E é bênção de Deus ter ele como pastor. Quem é a ovelha dele sabe. Assim como é bênção de Deus ter esses homens como pastores, mulheres de Deus, homens de Deus, Deus tem levantado em cada casa os seus atalaias. E isso é bênção. Isto é vitória.